Este conteúdo integra as ações da edição 2021 do Programa Vocacional da Secretaria Municipal de Cultura, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação de São Paulo. Olá, gente. Eu sou o Carlos André, artista orientador de literatura do Vocacional Sul 1 2021. Para quem está chegando aqui pela primeira vez, a gente tem outros vídeos aqui mesmo nesse canal a respeito de como se escrever contos. E esse, portanto, é mais um dos vídeos desse mesmo percurso. Eu separei para hoje um assunto que se encontra bastante aí em cursos de formação para roteirista, quadrinista, além de escritores literários em si. Eu vou chamar aqui de curva de personagem, mas é possível que vocês encontrem também com outros nomes. Curva dramática, arco dramático. Mas esses nomes todos querem dizer a mesma coisa, né? E é sobre isso que a gente vai conversar um pouquinho. Bom, uma curva de personagem, ou uma curva dramática, um arco dramático, é o que acontece quando, de alguma maneira, o nosso personagem ele é transformado pela narrativa. Essa transformação ela é crucial porque, ao mesmo tempo, ela torna a sua história mais interessante e ela dá uma significação um tanto mais extraordinária para aquilo que você está escrevendo, né? Seja do ponto de vista moral, ou mesmo do ponto de vista estilístico. Existem diferentes formas desse arco dramático, né, dessa curva dramática, essa curva de personagem acontecer. Isso pode ser nomeado também, dependendo, né, de quem estiver falando a respeito, de diferentes formas. Eu vou separar essa parte do nosso estudo em alguns vídeos. Tá? E em cada vídeo eu vou falar um pouquinho de diferentes curvas. Bom, a primeira curva sobre a qual eu quero falar com vocês, então, é a epifania, né? Que aqui no Brasil tem a sua mestra maior, na minha opinião, sobre a qual a gente já falou a partir, né, de outro ponto de vista, de outro assunto, que é a Clarice Lispector. A epifania na Clarice Lispector é tão presente, talvez seja aquilo pelo que muitas vezes ela é mais reconhecida. E o que é essa epifania? Bom, a epifania, por definição, é aquele momento em que o personagem, de repente, não mais do que de repente, se encontra diante de uma grande revelação, que pode advir assim de uma situação extraordinária ou mesmo de uma banalidade qualquer. A Clarice Lispector faz aí uma magia, né, muito interessante, típica da obra dela, né, que é extrair epifania justamente de situações absolutamente banais, no sentido de comuns, né, de não extraordinárias, né. Como exemplo, eu vou ler dois trechinhos aqui, porque o conto é muito longo, de uma história da Clarice chamada Amor. E tentem notar aí o que acontece com essa personagem, né? Uma personagem comum que, voltando das compras, vê um cego mascando chiclete. E essa visão de um cego mascando chiclete faz com que ela tenha uma grande epifania. E ela repense, né, aspectos cruciais aí da própria vida. Nesse momento acontece uma curva, né? Nesse momento a personagem é transformada pela narrativa. Um pouco cansada, com as compras deformando o novo saco de tricô, Ana subiu no bonde,
Depositou o volume no colo e o bonde começou a andar. Recostou-se então no banco procurando conforto, num suspiro de meia satisfação. Os filhos de Ana eram bons, uma coisa verdadeira e sumarenta. Cresciam, tomavam banho, exigiam para si, malcriados, instantes cada vez mais complexos. A cozinha era enfim espaçosa, o fogão esguiçado dava estouros. O calor era forte no apartamento que estavam aos poucos pagando. Mas o vento, batendo nas cortinas que ela mesma cortara, lembrava-lhe que se quisesse podia parar e enxugar a testa, olhando o calmo horizonte, como um lavrador. Ela plantara as sementes que tinha na mão, não outras, mas essas apenas, e cresciam árvores. Crescia a sua rápida conversa com o cobrador de luz, crescia a água enchendo o tanque, cresciam seus filhos, crescia a mesa com comidas, o marido chegando com os jornais e sorrindo de fome, o canto importuno das empregadas do edifício. Ana dava tudo tranquilamente, sua mão pequena e forte, sua corrente de vida. O bonde se arrastava, em seguida estacava. Até o Maitá tinha tempo de descansar. Foi então que olhou para o homem parado no ponto. A diferença entre ele e os outros é que ele estava realmente parado, de pé. Suas mãos se mantinham avançadas. Era um cego. O que havia mais que fizesse Ana se aprumar em desconfiança? Alguma coisa intranquila estava sucedendo. Então ela viu. O cego mascava chicles. Um homem cego mascava chicles. Ana ainda teve tempo de pensar por um segundo que os irmãos viriam jantar. O coração batia-lhe violento, espaçado. Inclinada, olhava o cego profundamente, como se olha o que não nos vê. Ele mascava goma na escuridão, sem sofrimento, com os olhos abertos. O movimento da mastigação fazia-o parecer sorrir, e de repente deixar de sorrir. Sorrir e deixar de sorrir. Como se ele a tivesse insultado. Ana olhava-o. E quem a visse teria a impressão de uma mulher com ódio, mas continuava a olhá-lo, cada vez mais inclinada. O bonde deu uma arrancada súbita, jogando-a desprevenida para trás. O pesado saco de tricô despencou-se do colo, ruiu no chão. Ana deu um grito. O condutor deu ordem de parada antes de saber do que se tratava. O bonde estacou. Os passageiros olharam assustados. Bom, lindo, né, gente? A Clarice é fantástica. E por que é interessante, além do que a gente já falou, né, a gente se atentar para quando estiver escrevendo a essa curva, né, essa transformação do personagem pela nossa própria narrativa, né? As pessoas esperam de alguma maneira, né, esse tipo de acontecimento dentro da história, né? Existe uma expectativa leitora, né, para que os nossos personagens, né, de alguma maneira figurem ali como pessoas que estão passando por algo maravilhoso, né, no sentido de extraordinário, de incomum. Então fazer uso dessa estratégia, né, de transformar o personagem, né, entre a maneira como ele começa e o que ele se torna depois por conta, né, do que acontece durante a narrativa, instiga também o leitor a apreciar ainda mais o nosso trabalho. Bom, pensem aí se dentro do que vocês têm produzido é interessante essa questão. Busquem também outras referências aí a respeito do tema, né? Essa apresentação aqui foi um tanto rápida. O ideal seria que a gente lesse o conto inteiro juntos, né? Mas não dá para fazer isso agora. Quem quiser conversar comigo, volto a dizer, tem o chat aqui do vídeo, tem as redes sociais na descrição do vídeo. E Vocacional é um espaço aberto, um espaço de diálogo, e é muito legal quando a gente recebe mensagens
de vocacionados ou de curiosos que seja, a fim de saber, né, um pouco mais sobre o programa, sobre esse processo de troca artística que tem rolado aqui. Muito obrigado por assistirem, vamos escrever e até a próxima semana.